Muito bem, vamos lá então, meus amigos, concluindo o nosso capítulo 10 do Livro dos Médiuns, um capítulo pequeno, inclusive, que trata da natureza das comunicações, e nós começamos o nosso encontro anterior analisando um pouquinho sobre capítulo 133, né, 133, um pouquinho sobre as comunicações grosseiras. A gente chegou aqui a dar alguns exemplos, né, de espíritos que são bastante perturbados, bastante agressivos, que se não tiverem sob o controle dos médiuns, que tendo domínio da sua mediunidade, os espíritos fazem o que querem, eles falam qualquer coisa, agem de qualquer forma, gesticulam, agridem muitas vezes. E quando a gente fala médium, nós não falamos necessariamente aquele médium estudado, disciplinado de um centro espírita. Nós falamos de uma pessoa comum, que vive numa casa comum, que é médium, que não sabe, não tem conhecimento sobre mediunidade, independente da religião que ele tenha, ele simplesmente tem uma sensibilidade ostensiva e a partir dali se torna objeto de comunicação ou muitas vezes objeto de manipulação dos espíritos. E dependendo do tipo de vida que esse indivíduo leva e da forma como ele do tipo de relacionamento que ele tem com o mundo espiritual, ele pode se tornar, né, um instrumento dos espíritos, e eles podem fazer o que eles querem. Nós temos vários casos, principalmente pessoas que utilizam drogas, pessoas que estão embriagadas, pessoas que não têm um autocontrole devido para poder ter uma vida regrada, uma vida equilibrada, e dessa forma acaba proporcionando espetáculos bastante perturbadores para todos aqueles que assistem, né? Nós temos ali familiares que fazem relatos. Poxa, meu irmão estava em casa, de repente ele começou a falar com uma voz estranha, começou a xingar e quebrar tudo. Nesse caso a gente já vê o tipo de comportamento e a natureza do próprio espírito. Então nós temos nas casas espíritas um espírito como esse, quando vem trazer uma comunicação, quando ele vem se manifestar e ele quer se comunicar de uma forma agressiva, o médium o controla, né? Perturbado seria, né, embaixador, né? A gente coloca, quando se fala doente, a palavra doente para nós ela tem assim várias conotações. Você pode ser doente com resfriado, doente dessa forma, mas quando você fala perturbado, a gente naturalmente já fala de um estado mental bastante desorientado, né? Nesse caso do médium perturbado, né, ou de um espírito perturbado também. E acaba sendo até um obsessor, né? Então, são vários exemplos que a gente pode ter por aí. Das comunicações frívolas, que nós comentamos também, aqueles casos em que os espíritos são muito mais brincalhões do que sérios, e eles se aproveitam da credulidade das pessoas para trazerem suas mensagens. Casos, por exemplo, de pessoas que vão fazer consultas espirituais para saber o futuro, que querem descobrir, por exemplo, se vão ficar ricos, se não vão, com quem vão casar ou com quem não vão. E aí então os espíritos que sérios, né, não se preocupam com essas questões, até porque tudo na nossa vida depende de um trabalho sério, de uma perseverança, da honestidade, daquilo que ele vai construir. E os espíritos não têm interesse em trazer nenhum tipo de revelação nesse sentido, os espíritos sérios pelo menos. Já os espíritos brincalhões, já que você vai buscar uma pergunta que não tem a devida seriedade, embora para aquelas pessoas que fazem essa pergunta, elas perguntam de um modo muito sério. Se alguém vai perguntar, por exemplo, se fulano vai casar com ela, ou se fulano vai casar com ele, ele vai com toda a seriedade fazer essa pergunta. Só que pelo fato dela ser uma pergunta muito subjetiva, sem o devido valor moral para poder compreender, para poder viver, né, aquela experiência, os espíritos então falam aquilo que interessam. Então são brincadeiras das mais diversas. Nos grupos mediúnicos, por exemplo, nas casas espíritas, que não são bem preparadas, os médiuns não são bem instruídos, acabam também tendo contato com esses espíritos, que inclusive aproveitam daqueles médiuns que são mais orgulhosos, que são mais vaidosos, egoístas, naquele processo de fascinação, e começam então a se aproveitar dessa porta, né, de passagem, para trazer ali as suas mensagens, que tem ali um tom de verdade, um tom de falsidade, e todo mundo acredita. Então, na verdade, esses espíritos que são esses mais frívolos, são esses espíritos que não necessariamente trazem maldade, mas eles são espíritos brincalhões, simplesmente que se aproveitam disso. Nas comunicações sérias que nós comentamos, como Kardec coloca aqui na primeira frase,
são as que tratam de assuntos graves e de maneira ponderada. Toda a comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria, tendo uma finalidade útil, mesmo que de interesse particular, é naturalmente séria, mas nem por isso está isenta de erros. Essas duas primeiras frases aqui já resumem bastante o que significa essa mensagem. E nós comentamos que, nos casos de mensagens particulares, de pessoas que vão a centros espíritas em busca de comunicação de entes queridos que desencarnaram, então aquele espírito que se comunica, ele não necessariamente tem conhecimento do que acontece com ele. Então a mensagem que ele passa para nós, beleza, filho? A mensagem que ele passa para nós é uma mensagem trazida com toda a honestidade, de todo o coração, com toda a boa vontade, mas ele vai falar aquilo que ele pensa. Então ela pode, nesse caso, porque aqui na 137 nós temos um outro item que são as comunicações instrutivas. Então muitas vezes uma comunicação séria nos serve como instrução. Algumas que chegam para nós apenas como instrução, outras nós aproveitamos essa oportunidade. Fiz uma indicação para vocês de um livro chamado Intercâmbio do Bem, psicografia de Chico Xavier, em que nós temos vários espíritos familiares que se comunicaram com os seus entes queridos, e a família depois autorizou a publicação dessas cartas para que todo mundo tivesse conhecimento de como acontecem as comunicações, qual a condição do espírito e tudo mais. Eu peguei um desses textos, só para a gente fazer a leitura para a nossa instrução, para vocês verem que é uma comunicação séria, nos serve como instrução para a gente analisar, mas o seu conteúdo não significa necessariamente que seja o conteúdo verdadeiro. Então o espírito vai falar, mais uma vez, aquilo que ele pensa, mas aquilo que ele pensa pode não ser a realidade. Vamos então à mensagem. O título desse capítulo, né, lembrando que esse Intercâmbio do Bem, esse livro, cada capítulo tem o nome de uma pessoa que desencarnou. Então, Érica dos Santos Soares nasceu dia 10 de dezembro de 1963 e desencarnou 10 de agosto de 1979. Filha de Domingos Soares e Dona Elisa Aparecida dos Santos Soares, Érica nasceu em São Paulo, capital, vindo a desencarnar em consequência de acidente de trânsito na cidade de Assunção, Paraguai. Em sua bela mensagem, Érica fala do único irmão, Ângelo dos Santos Soares, que também se encontrava no veículo acidentado, juntamente com o namorado de nossa jovem princesa, Luiz Marim, residente na capital paraguaia. Meiga e afável, muito alegre, amorosa, enfim, rica dos predicados que exornam as nobres almas, Érica cursava o segundo colegial do Colégio Claretiano, em São Paulo. Sua desencarnação, imprevista do ponto de vista médico, ocorreu dias depois do acidente, aliás, de pequenas proporções, quando se encontrava ainda hospitalizada. Em carta que remetera tempos antes ao namorado, Érica lhe disse que iria em julho para Assunção e aí ficaria até o dia 10 de agosto. Afirmação curiosa, já que no início do mês as aulas do semestre se reiniciariam, de modo que não havia lógica aparente essa afirmação de nossa jovem, pois no fim de julho deveria estar retornando a São Paulo. Contudo, em virtude do acidente ocorrido dia 28 de julho, Érica realmente permaneceu em Assunção até o dia 10 de agosto, conforme afirmara na carta ao namorado. Cópia dessa carta temo-la conosco, atestando de modo claro que realmente Érica já se despedia do nosso plano físico, preparando-se para a grande viagem de retorno ao plano espiritual. Católicos de formação, Dona Elisa nos conta que, ao chegar a Uberaba, em busca de lenitivo para as dores da saudade, encontrou-se com Chico Xavier. Devido à feliz coincidência, e tão logo o cumprimentou, Chico lhe falou que ao seu lado se achava uma jovem loira, de olhos verdes, com os cabelos caídos sobre a testa, descrição fidelíssima de Érica. Disse mais, que Dona Elisa tinha a proteção espiritual de uma senhora chamada Maria dos Anjos, mais tarde identificada como bisavó do Sr. Domingos. No dia seguinte a esse encontro singular, Érica escreveu pelas mãos do Chico a carta que a seguir apresentamos. Sobre o encontro com o Chico e sobre a mensagem, assim se expressou Dona Elisa. Voltamos de Uberaba mais conformados. A mensagem mostrou-nos um novo caminho. Passei a dedicar-me às crianças carentes. As palavras de Érica pelo Chico diminuíram-nos a amargura.
E aí, então, a carta propriamente dita, né? Então a gente vai aqui para aquilo que interessa para nós. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Querida mãezinha Elisa, sou eu mesma. Não podia ser de outro modo. Nunca acreditei que alguma força nos separasse, e por isso mesmo procurei aceitar com paciência e coragem toda aquela preparação para o 10 de agosto que se me fixara no pensamento. Não compreendo ainda por quê, mas nos últimos dias, quando ensaiava a viagem com tanta alegria, uma ideia de mudança me grilava os pensamentos. Seu coração me perdoará se falo assim, mas o que digo era verdade, sem que eu entendesse o que se passava. Meu avô Ângelo e meu tio Manuel, que presentemente me esclarecem sobre tantos assuntos, me afirmam que eu trazia a intuição de que o tempo me seria muito estreito. A realidade é que, ao chegar em Assunção, meu contentamento parecia uma flor muito grande, guardando um pequenino inseto por dentro. O inseto era a previsão do fim dos meus dias na existência do mundo. A satisfação de rever o Luiz e outras afeições não me completava a alegria de todo. O resto, o papai e o seu coração já sabem. Foi o acidente e a distância de casa, incomodando-a com meu pai Domingos de maneira bárbara. Perdoe-me. Os meus sentidos se apagaram muito pouco a pouco. Queria agarrar minha vida e prestigiar a coleção das providências que me procuravam o reajuste, mas passei a ver o tio Manuel que muito vagarosamente me implantou no coração o propósito de obter as forças divinas que nos trazem ao berço e depois nos conduzem à morte. Tentava fixar a atenção nas pessoas e nos objetivos, acreditando que isso me seguraria no corpo cansado. No entanto, de permeio, as sugestões do tio Manuel iam vencendo, e venceram. Graças a Deus, o Ângelo e o Luiz escaparam de qualquer lesão. É que eles, mãezinha, deveriam ficar. Estou quase conformada se não fosse a falta de meu pai, do seu carinho e de nossa casa. Mas a gente vai se virando e penso que, com seu apoio, afastarei de mim mesma esta disposição de bronquear sem sentido e sem necessidade. Mãezinha Elisa, peço-lhe despachar a tristeza para longe de nós. Sua filha quer vê-la contente e animada para o trabalho e para a vida. Rogo ao seu carinho não conversar chorando com os meus nobres retratos. Se os seus olhos pouparem com firmeza os meus, observará que estou firme, quase numa boa, curtindo novidades e mudanças para melhor. A saudade é que atrapalha, mas havemos de pulverizar essa nuvem para que desapareça. Para isso, conto com o seu auxílio. Conte a Luiz que estou vivendo de outro modo, que ninguém me suponha capaz de botar banca de espírito perseguidor. Não faria isso. Tenho todos os nossos no meu respeito e nos meus melhores sentimentos. Peço ao anjo lembrar-me na alegria que é sempre nossa. Nada de me localizar em corpo machucado e em gemidos que saíam por engano da minha boca. Preciso daquele astral positivo que o seu bom ânimo sempre me ensinou a sustentar. Mãezinha Elisa, se choramos, isso será de hora em diante de reconhecimento a Deus por toda a felicidade de que recebemos. Sei que as suas atenções se voltaram para a fé, pois isso me reconforta. Meu avô Ângelo e a bisavó querida dizem-me que as suas mãos vão acariciar as Éricas sem o conforto que sempre tive. O seu amor e o meu amor estarão entrelaçados para o auxílio às crianças desvalidas que são tantas. Creia, mãezinha, que eu não sabia que eram tantas. Ao mesmo tempo que o seu desgosto buscou remédio nas coisas da religião, eu fiz o mesmo na ânsia de reencontrá-los. Foi aí que, ao pesquisar tantos caminhos para achar o melhor, tomei o seu e empatamos. Fiquei agradecido a Deus, porque me reencontro em que eu abraçava, porque nesse reencontro em que eu abraçava a sua mente fatigada, sem os que seus olhos me enxergassem, notei a criançada que vagueia, quase sem ninguém. Mamãe, façamos o trato de trabalhar muito, sobretudo com nossas próprias mãos, costurando agasalhos e com a nossa voz dialogando com tanta gente miúda que se vê sem apoio. Isso, portanto, é o nosso melhor esquema. Deus nos auxiliará. Sei que meu pai e meu irmão estarão contentes conosco. Não posso escrever muito. Vou parar porque o tempo que me deram já está esgotado. O vovô Ângelo está me auxiliando para que eu possa escrever com a possível rapidez. Muitas lembranças para o Luiz e para a Ingrid,
sem me esquecer de quantos vivem constantemente em nossa estima. Agora, meu abraço ao papai e ao irmão, com muitos beijos em seu maravilhoso coração e sua querida face, da sua filha, sempre sua, Érica. Esse caso aqui, uma mensagem familiar, dessas como tantas que tem nesse livro que eu comentei com vocês, Intercâmbio no Bem, caracteriza essas mensagens sérias, que elas, sendo bem utilizadas, bem aproveitadas, elas podem se transformar também em mensagens instrutivas. Mas as instrutivas, propriamente ditas, elas trazem para nós um conteúdo de grande sabedoria, um conteúdo de verdade naquilo que nós buscamos nesse relacionamento com o mundo espiritual e até mesmo no cotidiano da nossa vida. Mas essas em especial, essas particulares, essas familiares, são aquelas que podem ser caracterizadas como comunicações sérias, né? Então, a gente tinha falado disso na semana passada, então eu trouxe essa comunicação, essa mensagem, para a gente poder ilustrar um pouquinho aquele item. Já agora no item 137, que são as comunicações instrutivas, Kardec diz o seguinte, então, pode colar a filhinha, por favor. Bom dia, pessoal que chegou. Comunicações instrutivas. São as comunicações sérias que têm por finalidade principal algum ensinamento dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. Sua maior ou menor profundidade dependem do grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se obterem proveito real dessas comunicações, é necessário que elas sejam regulares e que sejam seguidas por perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e perseverem, deixando aos espíritos levianos o cuidado de divertir os que só veem nas comunicações uma forma de distração passageira. É somente pela regularidade e a frequência dessas comunicações que podemos apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos comunicamos, bem como o grau de confiança que eles merecem. Se necessitamos de experiência para julgar os homens, de mais ainda talvez necessitemos para julgar os espíritos. Dando a essas comunicações a qualificação de instrutivas, nós as supomos verdadeiras, porque uma coisa que não fosse verdadeira não poderia ser instrutiva, mesmo que transmita na mais empolgante linguagem. Não poderíamos, pois, incluir nessa categoria certos ensinos que de sério só têm a forma, frequentemente empolada e enfática, através da qual espíritos mais presunçosos do que sábios procuram enganar. Esses espíritos, porém, não conseguindo suprir o próprio vazio, não poderiam sustentar o seu papel por muito tempo. Logo mostrariam seu lado fraco, por pouco que as suas comunicações tenham continuidade, ou que se saiba empurrá-los até seu último reduto, até seus últimos redutos. Bom, aqui a gente vai comentar por partes. Então nós lembramos o seguinte, né, que todo o trabalho mediúnico, ele começa muito antes do trabalho prático propriamente dito. Então imaginemos assim o início de um grupo espírita, por exemplo. Vamos falar dos espíritas, que é o que nos toca com mais profundidade, né? Mas embora nós tenhamos grupos mediúnicos que fazem um trabalho de comunicação com o mundo espiritual sem necessariamente seguir as diretrizes da doutrina espírita. Mas vamos pensar, nós encontramos assim pessoas que são dotadas de mediunidade, já tiveram experiências particulares, né? Ou tiveram visões, tiveram vidência em casa, na rua, em qualquer lugar. Algumas pessoas tiveram comunicações através da psicofonia, outros através da psicografia e tudo mais. Então eles se aproximam, se juntam, começam então a elaborar um plano, um projeto de trabalho conjunto para estabelecer esse contato com o mundo espiritual. Esse objetivo, eles colocariam, primeiro seria a comunicação com espíritos que desencarnaram e que querem falar com seus familiares. Então ali nós temos um primeiro perfil daquele grupo. E depois eles falam, nós podemos aproveitar também e solicitarmos esclarecimentos do mundo espiritual para que a gente pudesse elaborar um trabalho, né, mais sério, um trabalho mais direcionado para esse auxílio aos encarnados que buscam essa comunicação e até mesmo para a própria instrução do grupo.
E então, durante a elaboração desse trabalho, os espíritos já estão se aproximando para poder orientar de que forma que isso vai ser feito, qual é o melhor caminho que eles devem seguir, quem são as pessoas que podem ser selecionadas. Então eles começam assim a dar ali os seus palpites, isso de um modo muito positivo. Se por acaso esse grupo não tem essa seriedade, outros espíritos começam a se aproximar também e já começam a dar sugestões meio extravagantes, né? Então um poderia chegar e falar, por exemplo, aproveita que vocês vão fazer tudo isso e começa a cobrar pelo serviço. Essa é uma sugestão bastante interessante, bastante instigante, que não tem nada demais, que isso é absolutamente normal, que vocês poderiam fazer isso, aquilo e tudo mais. Então esse grupo que se juntou para fazer esse trabalho, durante a sua elaboração, já começou a criar em torno de si uma psicosfera, através das suas orações, através das suas solicitações, os espíritos começaram então a se aproximar. A partir do momento em que eles começaram com um trabalho prático, dentro daquelas diretrizes de segurança, né, que nós temos até livros publicados sobre isso, sobre a seriedade, sobre o objetivo, qual é a pauta do trabalho que vai ser desenvolvido e tudo mais. E aí então os espíritos começam a se movimentar e começam também a se manifestar. O grande desafio nesse primeiro contato é conhecer os espíritos que estão ali presentes. Então alguém que vem e traz uma comunicação não significa necessariamente que ele seja o mentor absoluto, o máximo do grupo que vai coordenar o trabalho na espiritualidade. Ele vai trazer a comunicação dele, essa mensagem vai ser lida, depois ela vai ser analisada pelo grupo, ou deveria, né? Então ela deve ser analisada pelo grupo com muito cuidado sobre tudo aquilo que vem sendo falado, independente da assinatura daquele que se comunicou. Nós podemos imaginar na época de Kardec, quando ele começou a fazer esses trabalhos, junto com aquelas jovens que eram as médiums que trabalhavam com ele, dos espíritos que se comunicavam e das assinaturas que eles apresentavam. Então imagina, por exemplo, um espírito que se chama São Luís, que era um rei francês e que virou santo. Imagina um outro espírito que vem chamado Erasto, que era ali discípulo de Paulo de Tarso. Imagina, por exemplo, um outro espírito que vem sei lá, são tantos os nomes que surgem na codificação de espíritos de grande vulto, né? Para a gente nem falar do espírito verdade, porque isso aqui, por enquanto, a gente não entra nesse campo. Mas, assim, os nomes que foram surgindo, espíritos que tiveram renome naquela sociedade, principalmente na França, né, que eram os mais próximos a eles, quando de repente vem uma carta escrita o espírito São Luís. Seria mais ou menos como se nós recebêssemos uma comunicação hoje, algum espírito se intitulando Nossa Senhora. E então a gente para, lê aquela mensagem e fala, peraí, esse espírito é esse mesmo que está se comunicando ou não é? E aí começam a fazer então a análise do conteúdo daquela mensagem, começa a fazer uma comparação daquilo que vem sendo trazido, se por acaso aquele espírito quer trazer grandes revelações, porque tem essa situação, né, de você de repente num grupo mediúnico recebe uma mensagem que traz uma revelação fundamental para a história do mundo. Aí para os grupos mais vaidosos vão dizer assim, tá vendo só, o nosso grupo mal começou e já começamos a abalar a estrutura do planeta, tendo aqui mensagem que ninguém recebeu, só nós. Para aqueles grupos mais previdentes, a questão é, por que nós recebemos uma mensagem como essa e ninguém mais recebeu, já que é uma informação que vai transformar o nosso planeta? Então nós temos ali a vaidade dos médiuns que estão trabalhando, os espíritos que estão se comunicando, o tipo de relacionamento que se estabeleceu entre eles, o conteúdo das mensagens que chegaram. Então é muito comum esse tipo de situação, que foi o caso, como eu comentei com vocês, de uma psicografia que circulou pela internet. A gente não sabe se é uma psicografia de fato, mas vamos considerá-la como psicografia. Da ex-esposa do Roberto Carlos, da Maria Rita. É Maria Rita o nome dela? Acho que era. Que ela desencarnou há alguns anos, e aí então veio uma comunicação dela, como sendo um espírito trazendo algumas revelações sobre fatos que iam acontecer no planeta. Muita gente empolgada, né? Então quando as pessoas começam a repassar esse tipo de mensagem, significa que cada clique que você dá, Maria Rita, né? Obrigado, embaixador. Cada mensagem que você repassa, significa que você acreditou. E eu recebi essa mensagem de várias pessoas que acreditaram que aquilo era uma verdade. Então, quer dizer, não se conhece quem é o médium, não se conhece quem é o espírito, não sabem se a mensagem é verdadeira, e então, obrigado, Betinho.
não sabe se se a mensagem é verdadeira, e mesmo assim as pessoas repassam como sendo verdade. Então esse foi um caso bastante interessante de um espírito que muitas vezes pode se aproveitar da credulidade das pessoas que terão contato com aquela mensagem, e aí então utiliza o nome que quiserem. O Armando colocou, né, se receber uma mensagem reveladora, devem esperar se a mesma foi recebida em outro ponto para avaliar a sua veracidade. Exatamente. Esse grupo que recebe a comunicação fala assim, peraí, mas por que nós fomos os privilegiados, nós fomos os selecionados para receber essa mensagem? Então tem sempre ter sempre esse cuidado é fundamental para o desenvolvimento de um tipo de trabalho. E daí então, com o passar do tempo, como Kardec coloca para nós, recebeu a comunicação de um espírito como São Luís. Depois de um tempo vem outra mensagem de um espírito com esse mesmo nome. O conteúdo semelhante, a linguagem semelhante, a mesma seriedade. Depois de um tempo vem outra mensagem, e depois outra mensagem. E aí então, para você analisar o caráter de um indivíduo, seja ele encarnado, seja ele desencarnado, é fundamental que conheça a obra que ele realiza, o conjunto de sua obra. Assim é conosco, você encontra alguém na rua, você não vai colocar toda a sua confiança naquela pessoa porque você não a conhece. Por mais simpática, por mais séria, por mais sábia que ela seja, a gente simplesmente não vai entregar, né? A gente não vai entregar toda a nossa confiança àquela pessoa sem que ela a conquiste com o passar do tempo. No mundo espiritual não é diferente. Só que, devido a essa facilidade que nós temos de aceitar o misticismo, qualquer espírito que se manifesta já vem com essa ideia de sendo verdade. Só pelo fato dele ser um espírito. As pessoas acreditam nisso com muita facilidade, dentro e fora do meio espírita. Numa reunião qualquer, um espírito vem, solta ali uma revelação, solta uma bomba, os médios saem comentando isso com todo mundo. Porque na reunião alguém falou sobre isso, porque alguém comentou sobre tal coisa. Quer dizer, se aquilo tudo era necessário um certo cuidado, um certo critério antes de tornar pública aquela informação, é fundamental que aquela informação fique restrita, aguardando confirmação. Mas pelo fato de nós sermos influenciáveis demais e termos essa fragilidade com relação ao misticismo do mundo espiritual, nós sempre nos impressionamos. Então Kardec, com a sua seriedade, com a sua racionalidade, trouxe para nós o Livro dos Médiuns exatamente como manual de instruções, não apenas pelo conteúdo, mas da forma como isso tudo foi elaborado. Porque aí nós teremos então uma referência, teremos um modelo de como nos conduzir nas reuniões mediúnicas também. Né? Armando colocou despreparo do médium, né? Despreparo do médium, despreparo dos médiums, despreparo da instituição. Então tudo isso deve ser passado pelos dirigentes. Então não é tão simples assim nós nos comunicarmos com o mundo espiritual. Algumas vezes tem pessoas que criam, como a gente comentou naquele grupo fictício que nós criamos, aquele primeiro objetivo, que é trazer comunicações para pessoas que sofrem pela perda de seus entes queridos. Até nisso há também a influência. Porque já que nós não estabelecemos um critério, esse grupo pode ser influenciado por espíritos brincalhões que procuram manipular as pessoas que estão ali em busca de informações, trazendo mensagens fúteis, mensagens vazias, porque isso não afeta apenas o grupo, afeta toda a ciência da mediunidade, toda a ciência da comunicação. Porque, por exemplo, eu vou me comunicar com um ente querido e vou naquele centro. Já que aquele centro não tem credibilidade, eu começo a pôr em xeque então todos os outros grupos mediúnicos. Esse era, por exemplo, o objetivo principal dos espíritos que tentavam influenciar Chico Xavier. Porque se ele fosse desmascarado, e ele sendo no Brasil a principal referência durante todas aquelas décadas, todos os médiuns também seriam colocados em xeque. Daí então que nós percebemos que é muito fácil trabalhar com isso. E os próprios espíritos que têm essa intenção de brincar, de alimentar a sua vaidade e tudo mais, quando tem um grupo à sua disposição, eles se sentem extremamente confortáveis com isso. Então, mais uma vez nesse sentido. Eu queria trazer para vocês aqui algumas comunicações que, como o Kardec coloca para nós, ele diz assim, deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui para nós, aqui ele coloca aqui, primeiro ele fala para nós aqui sobre a finalidade desse trabalho, que é o ensinamento dado sobre as ciências, sobre moral, sobre filosofia, sobre a nossa vivência de um modo geral, né, nesse etc. que ele põe aqui. Ele fala que sua maior
ou menor profundidade dependem do grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Isso significa que eu posso ter espíritos muito sábios, como posso ter espíritos comuns, mas o objetivo de suas mensagens são instrutivas. Essa que nós lemos há pouco, do livro Instruções Psicofônicas, trata exatamente disso. Um espírito comum, que veio se comunicar com seus familiares, mas que pode ser utilizado com fins de instrução, que mostra, por exemplo, a condição do espírito, o seu grau de lucidez. E a seriedade dessa comunicação que nós vimos agora, ela acaba sendo atestada, porque a única forma de você conhecer um espírito é você saber o que ele sabe. Então, se eu desencarno e vou me comunicar com a minha família, eu vou trazer informações que somente a minha família sabe e que a minha família sabe que somente eu sei. Então a gente começa a trocar aqueles códigos, aqueles detalhes que ninguém mais sabe. Aqui nessa mensagem que nós lemos, da Érica dos Santos Soares, muitos nomes foram citados. E depois aqui no final da mensagem, o avô, a bisavó e tudo mais, a família depois deu detalhes dizendo essa pessoa é de tal lugar, essa pessoa é de tal lugar. Informações que os médiuns não conheciam. Então mostra, né, que essa mensagem foi realmente trazida por alguém conhecido daquelas pessoas. Aqui então, quando se fala sobre esse conteúdo, eu vou trazer para vocês aqui algumas comunicações que foram recebidas numa instituição espírita de Brasília, Comunhão Espírita de Brasília, no grupo de desenvolvimento mediúnico. O que é esse grupo de desenvolvimento mediúnico? Essa palavra desenvolvimento, dentro do espiritismo, ela tem uma conotação muito delicada. Porque normalmente na Umbanda, está aí para quem quiser conhecer ali a comunhão, o embaixador colocou para nós. Dentro do espiritismo, aliás, dentro da Umbanda, por exemplo, a palavra desenvolvimento, muitas pessoas dizem assim: se você por acaso está se sentindo mal, se você por acaso está se sentindo desequilibrado e tudo mais, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Significa que você tem que ir até a instituição e a partir dali começar a receber, entre aspas, os espíritos. Essa é a ideia que se fala desse desenvolvimento. Dentro da doutrina espírita, desenvolvimento significa educação. Significa você desenvolver a capacidade de lidar com a sua mediunidade, não desenvolver a mediunidade. Porque quando se fala assim, eu tenho uma vontade de desenvolver minha mediunidade, dá a impressão de que eu vou chegar numa instituição e eles vão começar a me tornar médium de uma hora para outra. Eu sou médium tijolo, vocês sabem, né? E aí então eu quero ser médium sensitivo. E aí nesse ser médium sensitivo, alguma coisa do gênero, eles começam então a me dar essa habilidade que eu não tenho. Por isso então é importantíssimo nós termos esse cuidado, temos essa noção do que vem a ser desenvolver a mediunidade. Então esse grupo de desenvolvimento mediúnico, ele é dirigido em especial para as pessoas que são médiums, mas que não têm estudo, não têm preparo para isso. Então eles se concentram naquele grupo, vão então fazendo análises sobre sensações, sobre impressões, sobre comunicações e tudo mais. Esse é o objetivo. Mas enfim, vamos lá. Então, quando se fala sobre desenvolver mediunidade, sobre essas comunicações, eu vou trazer para vocês então algumas delas que chegaram naquele grupo, para vocês entenderem o grau de conhecimento que o espírito tem, ou que ele pode ter, o conteúdo de suas mensagens, e o que tipo de aprendizado nós podemos tirar delas. Então nós começamos aqui. Deixa eu ver aqui, pegar, porque eu tenho tantas aqui que... deixa eu ver aqui. Essa mensagem é recebida no mês de agosto de 2008. O Espírito diz assim: quando me disseram que eu teria que voltar a viver na Terra, eu quase não acreditei. Mas justamente agora que eu havia conseguido me reequilibrar, depois de tão árduas lutas, era muito cedo, eu ainda não estava preparado para voltar, inseguro de que teria forças para vencer as tentações e as vicissitudes da luta terrena. Chorei copiosamente por dias a fio, temeroso dos meus instintos falharem mais uma vez. Grandes conselheiros que me acompanharam durante a minha recuperação, quando do último retorno, procuravam me acalmar e me encher de coragem. Diziam que se a tarefa se aproximava, era porque eu já tinha condições de executá-la. Aceitei, ainda que contrariado e assustado, o desafio que se me apresentava. Nascido em família humilde, porém honesta, e extremamente religiosa, cresci num lar amoroso acompanhado de pais e irmãos simpáticos entre si. Quando jovem,
Conheci aquela que seria minha companheira de toda uma existência e acabei por encontrar os meus maiores desafetos no ambiente de trabalho, onde convivia diariamente com a intriga, a fofoca, a maledicência, o orgulho. Éramos adversários de outros tempos, tentando nova convivência, mas isso demandava grandes esforços e paciência por parte daqueles que já possuíam algum esclarecimento. Havia os convites para as saídas após o expediente que se constituíram em verdadeira tortura para mim, pois eu sabia inconscientemente que fora na bebida que eu sempre me perdera. Mesmo tentando ser forte, acabei sucumbindo e voltando às farras de tempos passados, com o mesmo grupo de almas afins e me vendo errar da mesma maneira. A esposa paciente sempre tentou me afastar dessas influências, mas eu não queria. Voltar à verdadeira vida, espírito endividado e desarmonizado, custei muito a recuperar a sanidade e o equilíbrio. Foram anos de solidão e infortúnio. Mas um dia Deus se apiedou de mim, me ofereceu socorro e tudo recomeçou a encontrar o caminho da paz e da serenidade. Hoje ainda luto comigo mesmo, contra esse homem velho que habita dentro de mim, a fim de superar essas falhas de caráter em nova experiência carnal. Sei que o momento está se aproximando, sinto isso em minha alma e peço fervorosamente a Deus que me ampare durante toda a minha futura permanência na carne. Graças a Deus. Essa foi uma comunicação de um espírito que, como a gente percebe pela sua linguagem, pelo relato que ele traz para nós, é um espírito que tem muito pouco conhecimento. Aliás, um espírito que sofreu muito exatamente pelas falhas morais que teve durante a sua vida terrena e a completa ignorância que tinha da sua realidade espiritual. Mas a sua comunicação, do modo como ele nos informa, da história que ele conta, ela acaba sendo extremamente instrutiva quando a gente começa a ter uma noção, ter uma ideia de como é a existência de um espírito no mundo espiritual, mas principalmente nesse caso a expectativa que ele tem do seu retorno e de toda a programação que foi elaborada para que ele pudesse se regenerar. Esse foi um caso então de uma mensagem de um espírito que ainda é materializado, mas que tem um cunho instrutivo extremamente profundo. Um outro caso. Nem mesmo se usássemos todo o poder de concentração e reuníssemos todo o esforço possível a fim de recuperar nossa memória desde quando fomos criados, não conseguiríamos recordar nem mesmo uma ínfima parte de todas as experiências pelas quais passamos. Somos espíritos milenares, com acertos e erros também imensos. Por ainda nos vermos no seio da terra tão querida, sabemos que mais erramos que acertamos. Porém, isso não é motivo para desistirmos de melhorar sempre. Se a estrada que ficou para trás é milenar, a que nos aguarda tem o tamanho do infinito. Criatura de Deus que somos, temos a cada manhã a possibilidade de recomeçar e corrigir nossas falhas. A cada dia, uma página de nossa história. A cada encarnação, um livro escrito. Façamos tudo o que nos for possível para escrever um livro com final feliz. Fiquemos em paz e com Deus. Esse é um outro caso de mensagem. Um caso de uma mensagem que mostra um espírito que demonstra um certo conhecimento sobre a realidade do mundo espiritual, nos fala exatamente sobre as encarnações que nós tivemos, sobre aquelas que teremos à frente, a importância de nós vivemos o presente construindo o nosso futuro, essa estrada que a gente vai trilhar. Então essa foi mais uma mensagem que nós recebemos, de cunho instrutivo, mas vemos claramente a diferença de nível evolutivo entre a primeira que nós lemos e essa segunda. Vamos para uma outra. Durante muito tempo, muitas vidas talvez, fiz somente o que me interessava. Olhava apenas para o meu bem-estar, sem me incomodar com as consequências que aquilo poderia trazer à vida de outras pessoas e à minha própria vida também. A satisfação imediata era meu objetivo. Hoje, falando dessa época, eu mesmo reconheço que era uma enorme infantilidade minha pensar assim. Era egoísta, egocêntrico, mesquinho. Mas era assim que eu vivia. Mudar custou-me muito tempo de lamentações, de revolta, de tristeza e de lágrimas. Reconhecer que se está errado é muito doloroso. Perceber de verdade que o próprio comportamento fere pessoas próximas, queridas, é motivo de grande angústia e sofrimento. E reerguer-se depois de todas essas constatações parece ser quase impossível. Mas não o é. Isso eu posso garantir. É doloroso? É. É sofrido? É. Mas é possível e, mais que isso, é gratificante. É muito bom olhar para trás e perceber que no passado ficou aquela roupa que já não nos servia mais.
já não nos servia mais. É muito bom superar falhas de caráter e de comportamento. É quase uma vitória em dobro, pois além das dificuldades a serem vencidas, vencemos nossos mais baixos instintos. Não desanimem nunca se o que buscam é melhorar-se. Vale a pena ser bom. Que Deus os ampare. Essa é uma outra mensagem comum de uma pessoa comum, mas que já se encontra adaptada, já se encontra demonstrando um certo conhecimento. Mais uma outra, vamos insistir aqui um pouquinho mais. Cansei de ser boazinha. Cansei de fazer o que se espera. Cansei de falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Cansei de ser hipócrita. Muitos ainda o são. Eu já fui isso e muito mais. Dissimulada, falsa, ardilosa. Hoje faço o que tenho vontade, falo o que quero, deixo meus pensamentos fluírem por onde quiserem. Sou dona de mim e da minha vida, e ninguém tem nada com isso. Ponto. Essa é a mensagem que chegou. Um espírito que demonstra, embora toda essa sua raiva, né, então tem a descrição da médium, inclusive, também traz essa característica, vem uma mensagem com muita raiva, né, o braço da médium escrevendo com força, se agitando muito, aquela letra feia, não é aquela letra coordenada, né, porque o médium mecânico escreve com a letra, normalmente com a letra do espírito, ou daquela que o espírito consegue fazer. Se é um médium intuitivo, ele escreve com a sua própria letra, recebendo essa intuição. No caso dos médiums semimecânicos, eles tentam escrever da sua própria forma, mas sofrendo a influência dos espíritos. Nesse caso, o tipo de letra, a caligrafia do médium, nesse momento, é influenciada pelo espírito. E num caso de um espírito como esse, a gente pode imaginar, no caso era uma jovem, um espírito com uma personalidade feminina, a gente pode imaginar o jeito que ela falaria essa mensagem se pudéssemos ouvir ao vivo. Então ela falava sobre suas angústias, falava sobre a sua revolta com o mundo, com as pessoas e tudo mais. O interessante é de que forma que ela pode ser instrutiva para nós. Mostrar exatamente que o espírito mantém a sua personalidade no mundo espiritual. Então aqui temos mais um caso dessa natureza. E para a gente poder fechar, mais uma mensagem que diz assim: colhemos hoje o que plantamos ontem, e o nosso futuro está sendo semeado hoje. Se nesta vida temos um corpo perfeito, é porque dele cuidamos em nossa última passagem terrestre. O que eu falo não é novidade para nenhum de vocês, mas às vezes há verdades que, de tão conhecidas, acabam caindo no esquecimento, naquela zona meio adormecida de nossas consciências. É preciso nos lembrarmos dessa máxima diariamente. Ela nos ajudará a tomar decisões mais acertadas, a fazer escolhas mais serenas, a promover a paz e a tranquilidade àqueles que nos rodeiam. Vivam de maneira tal que nunca precisem se envergonhar de qualquer coisa feita, falada ou pensada. Parece fácil, mas sei que não é. Mas não é impossível. É quase como um bom hábito a ser adquirido. E aqui então, veio com letra de forma, veio com letra bonitinha e coisa e tal. E aqui, né, tem várias, né, tem aqui dezenas de comunicações, que os espíritos então se aproximaram daquele grupo, por ser um grupo de desenvolvimento mediúnico. O interessante é que esses vários espíritos, essa diversidade de personalidades, essa diversidade de conhecimentos, de graus evolutivos, tem o objetivo exatamente de proporcionar aos médiuns sensações diferentes, impressões diferentes, instruí-los com essas mensagens, porque muitos grupos recebem as mensagens e passam para frente. Olha, isso aqui nós recebemos lá dos espíritos. Tá, você leu? A gente leu, mas vocês estudaram essa mensagem? Não, porque ela chegou, a gente está passando para frente. Então, muitas vezes, os grupos mediúnicos se comportam como postos do correio. E que as mensagens que chegam nesses postos não tem nada a ver com eles. Eles têm que passar para frente. E aí, sendo que essas mensagens, muitas vezes, servem para a instrução do próprio grupo. Mas a gente vai falar sobre os médiuns mais para frente um pouquinho mais, porque Kardec toca nesse assunto. Por enquanto a gente está falando das comunicações. Depois nós falaremos dos espíritos, depois falaremos dos médiuns. E depois das instituições também. Então, o interessante é que nessas comunicações que nós lemos, mostra exatamente o objetivo. A proposta, que é exatamente ali a instrução. Como a gente viu aqui, mais uma vez, sua maior ou menor profundidade dependem do grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se obterem proveito real dessas comunicações, é necessário que elas sejam regulares e que sejam seguidas com perseverança. Aí nesse caso fala dos espíritos que se comunicam, aqueles que vêm com frequência.
Hoje os grupos mediúnicos têm contato com espíritos, muitas vezes, né, através da psicografia, da psicofonia, que acaba sendo muito mais fácil. De um modo geral, o hábito dos grupos mediúnicos é aquele hábito de receber uma mensagem e dessa mensagem que foi recebida, acreditar, por exemplo, que o objetivo dela, né, é apenas fazer com que o espírito fale sem nenhum tipo de propósito, sem nenhum tipo de proposta. Ou que os espíritos utilizam apenas para poder desabafar, trazer ali as suas ideias, né, ou coisa do gênero. Mas aqui, como nós vemos, nessa comunicação, se um espírito se manifesta regularmente e ele traz ali um conteúdo mais elevado, ele traz ali um conteúdo de sabedoria, ele começa a estabelecer uma comunicação com o grupo. E como a gente estava falando, hoje, na atualidade, muitos desses grupos utilizam a psicofonia, e nessa psicofonia, valeu, embaixador, e nessa psicofonia dá a impressão de que as comunicações só podem ser feitas através de uma via única. Ou seja, o espírito fala, ele se manifesta, traz ali a sua palestra, e depois da sua palestra ele vai embora. Sendo que muitos outros grupos estabelecem diálogos com os espíritos. O espírito se manifesta, começa então a trocar ideias, começa a conversar, ele fala, as pessoas perguntam de volta para saber como é que funciona, como é que não funciona, e aí então essa relação vai se estreitando cada vez mais. O espírito demonstra a sua personalidade, acaba conhecendo os médiuns, os participantes daquela reunião, e assim como também os participantes, os médiuns, os integrantes do grupo, começam a conhecer o espírito logo na sua chegada. Exatamente porque houve essa relação mais próxima. E esses espíritos instrutivos, eles aparecem, eles se manifestam a esses grupos, não apenas por uma questão ocasional, mas é porque o próprio grupo se estruturou de tal forma que fluidicamente estabeleceu essa relação saudável com o mundo espiritual. Porque do contrário dá a impressão de que um espírito sábio vem e fala alguma coisa. No dia seguinte vem um espírito brincalhão e fica ali atrapalhando o desenvolvimento do trabalho. Só que se esse espírito médium, esse espírito sábio, se aproximou do grupo, é porque ele já criou aquele nível mais elevado de trabalho, consequentemente sendo protegidos, porque eles mesmos se protegeram dos espíritos que estavam ali influenciando, ou poderiam influenciar negativamente aquele grupo. Então é importantíssimo a gente pensar dessa forma. Os espíritos não entram onde eles querem, eles entram onde eles podem. Essa é a grande diferença. E nesse entrar onde eles podem, é exatamente pela constância, pela seriedade, pela regularidade e pelo objetivo do grupo que se encontra ali. Não apenas do grupo, mas individualmente. Eu sempre falo para vocês que quando a gente pensa numa instituição, quando a gente fala num conjunto, a gente não pode descartar a unidade. Então, se eu falo para vocês que nós estamos trabalhando num grupo mediúnico sério, nós não estamos trabalhando necessariamente num grupo mediúnico sério, mas nós estamos trabalhando com médiums que são sérios. E é essa seriedade de cada um que, somada, forma esse conjunto. É assim como a gente fala hoje do nosso planeta, que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Na verdade, não é um planeta de provas e expiações. São espíritos necessitados de provas e de expiações que formam esse conjunto. Então o centro espírita sério é formado por integrantes sérios, médiuns, dirigentes, trabalhadores de modo geral. E frequentados naturalmente por pessoas sérias também. Porque elas vão se afastando ou são convidadas a se retirar de acordo com o comportamento que elas têm lá dentro. Em qualquer ambiente é assim, numa empresa é assim, numa escola é assim, num grupo familiar é assim, qualquer grupo social. Então nós vamos estabelecendo ali aquele pensamento uniforme, elevado, voltado para aquele objetivo. Por isso, então, esses espíritos sérios que se manifestam nesses grupos vão com frequência, porque a manutenção da seriedade do equilíbrio do grupo permite esse contato. E se por acaso algum espírito inferior, que foi o caso que a gente viu numa dessas mensagens, aquela moça que era revoltada, se ela se manifestou naquele grupo, sendo ele protegido pelo grupo espiritual, eles mesmos criando aquela psicosfera positiva, ela se manifestou porque houve permissão do mundo espiritual que conduziu aquele espírito para que pudesse trazer a sua comunicação, para que os médiuns estudassem esse tipo de comportamento, esse tipo de personalidade.
Por isso, então, é necessário que elas sejam regulares e que sejam seguidas com perseverança, que foi o que aconteceu lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que nós consideramos hoje como o primeiro centro espírita do planeta. Foi fundada, os médiuns, os dirigentes, os estudiosos, porque as pessoas que estavam lá não eram todas médiuns. Kardec, por exemplo, não era médium. O que Kardec fazia naquela época era coordenar os trabalhos, orientar o desenvolvimento daquilo que eles faziam. Mas ele mesmo não era médium. Então, quando nós falamos no centro espírita, nós temos trabalhadores de várias qualidades, de várias habilidades ou de vários talentos que podem contribuir para o trabalho conjunto, para o trabalho como um todo. Então, ali a gente imagina, veio a primeira comunicação de São Luís, que era considerado o dirigente dos trabalhos, o orientador espiritual daquele trabalho, um dos, orientadores espirituais daquele trabalho. Veio uma mensagem, outra mensagem, começaram a conversar com mais facilidade, com mais intimidade, trocando ideias mais específicas, não mais ideias genéricas, e aí então reconheceram aquele espírito. E todas as vezes que havia necessidade, fazia-se a evocação, ele se manifestava. Agora a pergunta é, quem garante que quando se faz uma evocação, é aquele mesmo espírito que vai se manifestar? É exatamente a seriedade do grupo e o tipo de relação que se estabeleceu com o mundo espiritual. Os espíritos sérios, olha só o que Kardec diz, se ligam aos que desejam instruir-se e perseverem, deixando aos espíritos levianos o cuidado de divertir os que só veem nas comunicações uma forma de distração passageira. Então, são vínculos que são estabelecidos com o mundo espiritual. E esses vínculos dependem do quê? Daquilo que a gente faz. Como a gente diz que os semelhantes se atraem nas nossas relações sociais, os nossos amigos pensam como nós, as pessoas que estudam buscam o mesmo objetivo que o nosso. Então isso ocorre de uma forma muito natural pela lei de afinidade. O mundo espiritual, composto por seres como nós, apenas vivendo numa dimensão diferente, não deixam de sofrer a influência dessa mesma lei de afinidade. Só que se eles querem entrar em contato com os encarnados, eles vão procurar a turma deles, eles vão procurar o grupo com o qual eles têm interesses comuns. Continua para nós aqui. É somente pela regularidade e a frequência dessas comunicações que podemos apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos comunicamos, bem como o grau de confiança que eles merecem. Se necessitamos de experiência para julgar os homens, demais ainda talvez necessitemos para julgar os espíritos. Isso porque nós valorizamos muito a aparência. E se nós valorizamos a aparência, quando se comunica com os espíritos e você não é dotado da faculdade mediúnica, da vidência, ou até mesmo da sensibilidade, porque o médium sensitivo, quando ele sente a presença de um espírito, ele também sente os efeitos da sua personalidade. Então, se é um espírito que traz ali uma certa agressividade, o próprio médium já sente um mal-estar em contato com ele. Se é um espírito mais elevado, tem médiuns que fazem relatos que após a comunicação sentem um bem-estar enorme. Sentem uma certa alegria, um certo conforto, a saúde bem equilibrada, o psiquismo bem equilibrado. Se já é um espírito mais perturbado, se o médium não for devidamente preparado para isso, ele acaba sentindo os efeitos negativos também. É o caso que nós vemos, por exemplo, do Chico Xavier, que era um médium, digamos, polivalente, no que diz respeito à variedade dos espíritos que se comunicavam. Ele poderia se comunicar com Emmanuel, por exemplo, como poderia se comunicar com um suicida, com um obsessor, com um espírito familiar. Então ele tinha essa facilidade, essa força moral para poder lidar com essas várias personalidades. Agora, no caso dos médiuns comuns, dos médiuns aprendizes que estão ali se desenvolvendo, ou crescendo dentro dessa tarefa, alguns deles são direcionados para algumas tarefas específicas porque não conseguem lidar com outras. Tem médiuns, por exemplo, que após um tempo se comunicando, após entrar em contato com espíritos suicidas, por exemplo, ele pode começar a desenvolver depressão. Porque o psiquismo do espírito é tão forte, tão desequilibrado, que o médium, não estando preparado, começa a sofrer o efeito dessa influência. Por isso, então, o trabalho dele é direcionado para quê? Ou para mediunidade de cura. Se for médium de comunicação, ou ele vai para a comunicação de espíritos instrutores, ou para espíritos familiares. Mas não trabalha, por exemplo, com obsessores.
Então, cada médium, não apenas analisemos as suas faculdades, mas analisemos também a sua capacidade de lidar com o mundo espiritual. E isso aqui é importantíssimo de nós frisarmos nesse ponto do estudo das comunicações. Aqui coloca para nós, né, que só podemos apreciar o valor moral e intelectual com a frequência, né? A mesma coisa também nos nossos relacionamentos sociais. Você começa a frequentar um ambiente novo, um trabalho, um local de trabalho, um local de curso, um local onde você pratica um esporte, uma academia, seja lá onde for. Aí você encontra uma pessoa, você começa a conversar com ela. Troca algumas ideias superficiais daquele primeiro contato que é natural. Depois chega no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, nos encontros que vão se estabelecendo, você vai ou se afastando daquelas pessoas, porque realmente elas não têm nada de produtivo para oferecer, né? Ou porque elas são vulgares, ou porque elas são falsas, ou porque instigam algum tipo de agressividade, seja lá como for. Cada um então ali acaba vendo, né, se os seus valores são valores compatíveis com o daquela pessoa. Daí então, nós vemos que no mundo espiritual não é diferente. Nós temos ali esse mesmo tipo de contato, nós temos ali também esse mesmo tipo de relacionamento, só que com o mundo espiritual, como a gente viu, é mais complicado, porque a aparência de uma pessoa diz mais ou menos o que ela é. Embora nós temos que nos aprofundar, analisando a sua personalidade para ver exatamente com que ela se parece. Aqui no nosso mundo material a gente acaba caindo em algumas ciladas, né? Ver uma pessoa, ver se ela é bonita, ver se por acaso ela tem boa aparência, se ela é simpática, se ela se veste bem, se ela se veste mal. Então a gente começa a julgar as pessoas pelas aparências. Mas de um modo geral, isso também nos favorece de alguma forma. Porque aí você começa então a pensar, né, o que será que aquela pessoa tem além da sua aparência. E normalmente a gente sempre encontra ali uma correspondência. Mas então é necessária constância para que isso vá se aprofundando. Continua para nós aqui. Dando a essas comunicações a qualificação de instrutivas, nós as supomos verdadeiras, porque uma coisa que não fosse verdadeira não poderia ser instrutiva, mesmo que transmitida na mais empolgante linguagem. Nós lemos aqui, acho que 5 comunicações. A gente poderia dizer assim, alguma delas trouxe uma característica de falsidade? Alguma característica de brincadeira? O que vocês acham? O que vocês avaliam daquilo que nós lemos? Coloquem aí, como é que vocês julgam essas mensagens? Tem ali alguma coisa que possa perturbar? Tem alguma coisa que possa ser, ou que necessite de uma reformulação ou coisa do gênero? Bom, enquanto vocês não colocam, né? Também não vi nada, né? A minha impressão particular também não vi nada, né? O que vocês analisam? Porque no caso de vocês estão numa condição bastante interessante, porque vocês apenas têm contato com a mensagem. Vocês não conhecem a instituição, vocês não conhecem o médium, não sabem de que forma que as coisas se desenvolvem, apenas pegaram as comunicações. Mas a gente, para analisar essa comunicação, a gente precisa desse conjunto. Então o médium é de confiança, o ambiente é de confiança, essa mensagem traz esse conteúdo que parece ser fidedigno. Daí então a gente fala, então essas mensagens são verdadeiras. Agora, se eu vou no médium que traz uma mensagem, traz uma informação que tem ali uma certa gravidade, mas eu olho para aquele médium e vejo o modo como ele trabalha, eu vou dizer, olha, me desculpa, né, mas essa mensagem aqui eu prefiro ficar quietinho aqui para não ter esse problema. Fernanda colocou, acho que para entender e aceitar uma mensagem, devemos nos despir de todos os preconceitos, pois tantas vezes nos deixamos levar pelas aparências. Mas são dois lados, né, Fernanda? Da nossa parte, tirarmos esse preconceito, e da outra parte, nós tomamos cuidado para analisar com profundidade aquela questão. Às vezes não é um preconceito que a gente coloca, mas na verdade a gente coloca assim, um critério de julgamento, um senso crítico para analisar aquela mensagem. Então é importante a gente ter ali os dois lados dessa questão. Quando se fala aqui, por exemplo, né, não poderíamos, pois, incluir nessa categoria certos espíritos que de sério só têm a forma, frequentemente empolada e enfática, através da qual os espíritos mais presunçosos do que sábios procuram enganar. Nesse caso a gente lembra sempre que os espíritos, muitos deles são grandes gênios de inteligência, mesmo voltados para essa prática egoísta, para essa prática destrutiva.
Então eles são realmente gênios, são pessoas que têm grande consciência, sabem manipular muito bem as informações, têm conhecimento da ciência, da filosofia, das religiões, sabem utilizar esses recursos e conhecem também as nossas fragilidades. Então utilizam aquela linguagem chamada de pseudo-sábia, aquele que quer se fazer de sábio, e se o grupo não estiver preparado para isso, acaba caindo. Né? Exatamente, inferioridade moral não significa burrice, não significa ignorância. Ele pode trazer ali a sua impressão com uma linguagem completamente, absolutamente impecável. Como a gente vê nos tempos de hoje. A gente pega esses homens que estão sendo julgados pela nossa justiça, que vivem numa esfera intelectual altamente elevada, são parlamentares, são empresários, são políticos, de modo geral, e acabam depois utilizando esse conhecimento para fins destrutivos, fins negativos. No mundo espiritual não é diferente. Esses espíritos, porém, não conseguindo suprir o próprio vazio, não poderiam sustentar o seu papel por muito tempo. Logo mostrariam seu lado fraco, por pouco que as suas comunicações tenham continuidade ou que se saiba empurrá-los até seus últimos redutos. Então, esses espíritos que são pseudo-sábios, se tendo contato, se deparando com um grupo que é mais estudado, que tem ali uma estrutura intelectual e técnica melhor, ele acaba, de certa forma, sendo julgado por esses grupos. Analisa-se, por exemplo, verifica-se, por exemplo, se o seu conteúdo é verdadeiro, e aí então já começa a se afastar. Mas enquanto aquele grupo aceita essa presença, aceita essa influência, eles simplesmente vão colocando para fora aquilo que eles pensam. Fernanda colocou, né, acho que as mensagens devem nos levar a uma reflexão nova. A espiritualidade amiga não vem nos trazer mensagens que nos levem à ansiedade ou que nos fale de circunstâncias futuras. As mensagens vêm clarear nossas mentes, ajudando-nos a enfrentar qualquer situação. Esse, no caso, são as mensagens instrutivas. Né? O Dudu colocou, né, assim como uma psicografia possa vir algo que não bate com o que se espera, uma mensagem psicofônica pode acontecer também, trazendo ao médium na mesa mediúnica um espírito que não seja sério. Pergunto eu, ou o ambiente já harmonizado não deixa esse espírito brincalhão entrar, ou... Termina aí. Sim, qual é a sua pergunta? Porque você colocou um ou ali, né? Ou ele está assim, ou... É que você colocou ou na frente, mas tudo bem. Você quer saber então ali, né? Se por acaso um espírito brincalhão não entra nesse grupo, né? Nós temos ali, Dudu, uma questão interessante. Aqui no nosso grupo, por exemplo, nosso grupo de estudo aqui na nossa salinha, ele traz bem essa característica, tá? Nós temos aqui o objetivo, nós temos aqui essas nossas intenções, nós fazemos um estudo com regularidade e tudo mais, né? Quando alguém estranho entra aqui na sala, nós tivemos um exemplo agora há pouco de um rapaz que entrou aqui e começou então a escrever algumas coisas. Eu tive que tomar uma providência disciplinar para evitar que perturbasse aqui o nosso estudo. A mesma coisa acontece naquilo que, por exemplo, se ele começasse a escrever alguma coisa. Quantas vezes tem pessoas que aparecem aqui na sala e começam a relatar experiências mediúnicas que a gente começa a analisar, eu dou uma lida rápida assim enquanto eu estou falando, e eu penso rápido, se por um lado o meu processador continua falando aquilo que eu estava raciocinando, por outro lado tem um que começa a julgar aquilo que está sendo falado. Se o que ele fala é verdadeiro ou se ele fala é brincadeira. Se o que ele fala é brincadeira, eu não dou atenção. Se o que ele fala começa a perturbar a sala, então eu tomo medida disciplinar. Então é assim que acontece nos grupos mediúnicos. Um espírito se manifesta, alguns médiuns mais sensitivos têm condições de julgar o caráter pela simples presença do espírito, mas isso não é comum. Mas o espírito vem e se manifesta através de um médium. A gente lê aquela mensagem. Se ela for analisada e não for levada a sério pelo grupo, o próprio espírito deixa de se manifestar. Porque essa possibilidade, muitas vezes, é uma forma de testar a fortaleza, de testar a estrutura moral daquele grupo. Então há também essas comunicações. Se vai perturbar, se não vai e tudo mais. Então sempre depende do quê? Da forma como o grupo se prepara para essa comunicação. O Dudu colocou, mas eu falo de psicofonia, através do médium, trazendo algo que não seja filtrado. A voz do médium, porque a psicografia, eu até entendo, né? Mas na verdade, Dudu, a gente lembra sempre assim, que o médium,
de um modo geral, a maioria dos médiums são médiums conscientes. E sendo médiums conscientes, eles sabem o que vão falar. Agora nós temos aqueles médiums inconscientes, mas que, embora não tenha contato direto com aquilo que o espírito fala, o seu espírito, ele como espírito, consegue conter os impulsos do espírito que quer dizer alguma coisa. Então, nesse caso, por exemplo, da psicofonia, eu estou falando aquilo que o espírito está dizendo, mas eu estou ouvindo. A partir do momento em que ele fala alguma coisa que eu não quero que seja dita, eu simplesmente paro. Vamos supor que eu sou médium psicofônico. Aí um espírito vem e diz para vocês: bom dia, meus amigos, coisa e tal, tarará, tarará, tarará. Aí ele começa a falar alguma coisa que eu vejo que não tem consistência. Eu mesmo interrompo a comunicação. Porque eu sou médium, eu tenho condições de filtrar, de interromper, por exemplo, essa comunicação. Eu não sou posse do espírito, eu permito que ele se comunique. No caso dos médiums mecânicos, por exemplo, vai com Deus assim, bom dia. No caso dos médiums que são inconscientes, para o caso da psicofonia, mesmo que ele não saiba o que está sendo dito, ele tem condições, como espírito, de julgar aquilo que o espírito pretende fazer. E aí então ele pode voltar a hora que ele quiser, voltar à consciência, né? Porque a gente usa algumas expressões que podem dar ali sentido duplo, né? Porque voltar dá a impressão de que ele saiu e que ele está voltando. E, na verdade, ele pode voltar à consciência e interromper. Então é necessário que você filtre aquilo que você fale pela sua disciplina, pelo seu estudo, pelos seus valores, pelo objetivo do seu trabalho. Porque, do contrário, se você é um médium inconsciente e o espírito faz com você o que você quer, você está perdido. Então, o médium inconsciente significa que você não sabe o que ele está dizendo. Mas o médium consciente sabe quem está querendo dizer alguma coisa. Então é necessário esse estudo aprofundado, tá? de disciplinaridade, ou algo parecido, que travou a língua aqui, né? Para que você possa ali controlar os seus impulsos. Tá? O espírito não faz o que ele quer, só pelo fato de você não saber o que ele está falando. Você pode não saber o que ele está falando, mas você sabe qual é a natureza daquilo que ele está falando. Tá? Então, no caso da disciplina, Dudu, né, se você por acaso, né, não sei exatamente qual é a situação que você quis dizer, se você faz esse trabalho no centro espírita, se você permite isso em casa, onde que é exatamente que há essa manifestação? No centro espírita. E lá eles falam para você que os espíritos muitas vezes falam coisas meio desequilibradas. Alguma coisa que pode ser meio perturbadora, é isso? Então, nesse caso é assim, é você disciplinar mesmo. É através do estudo, né? Você foi retirado, né? Então, no caso é falta de disciplina do médium que permite que isso aconteça. Porque inconscientemente, já pensou se o espírito fizesse o que quisesse? Nesse caso é a evangelização constante, a prece constante, para poder estabelecer uma relação saudável com o mundo espiritual, né? Com você e com mais um tanto aí, né, Dudu? Muitas vezes nós temos ali situações das mais diversas, que médiums são afastados do centro dos grupos mediúnicos porque passam por situações extremamente constrangedoras. E pior, né? Muitas vezes julgam o médium por aquilo que ele faz. Aí o médium acaba sendo discriminado no grupo mediúnico dele, como se ele fosse culpado daquilo que o espírito fez. Né? É novo, né? Provavelmente deve ser isso, né? É a falta de estudo, de prática, na verdade, né? Se você não consegue assim controlar tudo, né, então tem que podar essas situações em que você acaba se perdendo, né? E sempre treinar, né, com o pessoal do grupo mesmo. Conversar com o orientador de que modo que isso pode ser feito. Certamente eles sabem lidar com isso, né, ou devem saber lidar com isso, principalmente. Né? E ficou faltando aqui só um trechinho para a gente poder... Não, valeu. É legal uma experiência como essa, porque a gente vê que isso acontece mesmo. E para a gente poder fechar, o 138... Os meios de comunicação são muito variados. Agindo sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos, os espíritos podem se manifestar através da visão, nas aparições, no tato, pelas impressões tangíveis, ocultas ou visíveis, na audição, pelos ruídos, do olfato, pelos odores, sem causa conhecida. Esse último modo de manifestação, embora muito real, é indiscutivelmente o mais incerto, em virtude das numerosas causas que podem induzir ao erro. Por isso, não nos demoraremos nesse caso. O que devemos examinar com cuidado são os diversos
meios de se obter, comunicações, o que vale dizer uma permuta de ideias regular e contínua. Esses meios são as pancadas, a palavra escrita, a palavra e a escrita. Então, as pancadas, a palavra e a escrita. Desenvolveremos o seu estudo nos capítulos especiais. Então, só uma observação rápida. Kardec coloca assim as várias formas que os espíritos podem se manifestar, né, através da visão, através do tato. Esse tato, por exemplo, né, a gente teve ali o caso que nós estudamos, a história de um condenado, que falava de alguém que levou uma bofetada no rosto, dada por um espírito. Isso é tato, né? Toca a sua pele. Que são tangíveis pelas impressões também, né, das impressões que ele tem, tocar no braço, apertar a mão, como já aconteceu. Eu li para vocês sobre Douglas Home, né, Douglas Home, que trazia para nós ali experiências bem interessantes de materialização, de tudo mais, né? Da audição pelos ruídos, do olfato pelos odores. E aqui nesse caso o Kardec lembra que esse é o caso mais difícil de nós analisarmos pelas numerosas causas. E aí pelo olfato nós temos ali, né, no caso de percepção de cheiro de perfume, de cheiro de vela, cheiro de bebida alcoólica, cheiro de éter, no caso dos tratamentos de cura, que também isso acaba surgindo, né? Então nós temos ali várias situações, mas é muito difícil você pelo cheiro julgar aquilo que está acontecendo, qual é a causa exata, porque pode ser das mais diversas. Um cheiro forte que muitas vezes não é reconhecido. Então o odor também é uma forma de mediunidade, tem médiuns que têm essa facilidade. E a gente fica se perguntando, para que serve isso? A utilidade vai depender do objetivo do grupo ou do objetivo do médium. Muitas vezes ele tem essa sensibilidade, mas não serve para nada. Não serve para nada porque ele não coloca em utilidade aquilo tudo. Tem pessoas que são sensitivas, que sentem ali o mal-estar das pessoas ou a alegria das pessoas, e fica assim, eu não sei para que eu tenho isso. Na verdade, isso pode facilitar bastante um trabalho, por exemplo, de orientação. Imagina alguém voltado para essa assistência de pessoa para pessoa, você consegue ali decifrar a personalidade dela, ou as emoções dela naquele momento, simplesmente por estar próximo a ela. Né? Então tem ali algumas faculdades que elas não têm utilidade porque os médiuns não estão devidamente encaixados nos trabalhos que podem fazê-las produtivas. Então aqui, pessoal, fechamos por aqui esse capítulo 10. Né? Por exemplo, a Dama de Vermelho, bom dia, Dama. Né? Nesse caso, que novidade, né, Beth? Nesse caso a gente tem interessante, né? Quer dizer, sentindo o cheiro das pessoas que estão próximas. Pessoas que tinham, assim, odores próximos. Né? Meu avô, ele tinha, assim, um cheiro muito forte de cigarro quando ele desencarnou. E de vez em quando sentia um cheiro de cigarro dentro de casa. Sentia uma impressão isso, uma impressão aquilo. E naturalmente já fizeram a relação. Será que foi ele? Será que era assim? Será que não era? Então é muito difícil a gente simplesmente julgar pelo cheiro. Algumas vezes facilita bastante, mas outras vezes traz muita confusão se nós ali não tivermos mais elementos para estabelecer ali uma ideia, né? Tínhamos 7, 8 anos de idade, né? Tinha essa sensibilidade, né? Bacana. Interessante essa colocação sua. Né? Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso trabalho, o próximo capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 11, Sematologia e Tiptologia, que os dois são linguagens dos sinais e das pancadas e a tiptologia alfabética, né? Uma batida A, 2 batidas B. Foi assim que começou todo esse trabalho feito com os espíritos, né? Não, no caso direta, Dudu, é a pneumatografia ou a pneumatofonia. Tá? Esse caso são barulhos mesmo que todo mundo faz através de paredes e tudo mais. Depois do capítulo 12 a gente entra na pneumatografia e pneumatofonia, tá? Que é a escrita direta ou a voz direta também. Beleza? Então é isso, gente. Fechando por aqui, tá? Eu trouxe para vocês algum exemplo. Eu estou meio agitado hoje, não sei porquê. Acho que a casa aqui está um pouco agitada à minha volta. E aí então você tenta se concentrar naquilo que está falando e ouve cachorro latindo, ouve gente falando e tudo mais. Não é nem na sala, é aqui mesmo no ambiente de casa, né? Gente entrando e saindo, então isso me desconcentra um pouco. Então se por acaso eu me atrapalhei um pouco em alguma coisa, me desculpem. Tá? Então é difícil a gente manter. Não é assim, o pessoal que está entrando e saindo para resolver coisas, e bem no horário em que eu estou falando, coisa que normalmente não acontece, né? Aí de repente o cachorro começa a latir, aí tem um carro fazendo barulho lá fora, parou um caminhão agora há pouco apitando, aí já viu, né? Então fechando por aqui, pessoal. Falar rápido é de menos, Fernando. Isso é alguma coisa que daqui umas 3 encarnações talvez eu consiga disciplinar. Né? Então tá bom, se as informações foram captadas, isso é o que vale, tá jóia assim. Né?
Beleza, então, tá. Pode subir então, Betinha? Legal, Cefal. Beijo pra você, querida. É que vocês já estão acostumados com a metralhadora, Fernando, fica mais fácil. Talvez alguém novo que chegue na